E aí, galerinha, bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Raul. E hoje iremos falar de função do segundo grau, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês inicialmente a definição, tá, de função do segundo grau. Seja uma função f, né, que vai de R para R, onde... O que é isso aqui, Raul, de R para R? Esse primeiro Rzinho aqui representa o domínio, tá? E o segundo Rzinho o contradomínio, ou seja, uma função definida nos números reais, tá, gente? Então, essa função f é de segundo grau. Quando existirem números reais a, b e c, que são os coeficientes, tá? Com a diferente de zero, tais que a gente possa escrever essa função dessa seguinte forma, tá? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Observe, gente, que lembra muito o formato de uma equação de segundo grau, né? A única coisa que muda é que na equação ela é igual a zero, e aqui a gente está dizendo que ela é igual a f de x. E retomando lá algumas noções de função de primeiro grau, a gente tem que lembrar que f de x também é a mesma coisa que y, tá ok? Então, olha só aqui alguns exemplos, tá, de função de segundo grau. Observe a função g. Então, aí os coeficientes a, b e c, né? Isso? A igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 1. Aí, como eu falei, ó, tá vendo aqui já y, tá vendo? Então, aí nós teremos o coeficiente a igual a 5, b igual a 12 e o c igual a 0. E, por fim, aqui, né, a função f de x, o a igual a menos 2, o b igual a 0 e o c igual a 7. Então, é importante comentar o seguinte, que essa restrição aqui, tá, é unicamente para o a, porque se o a for 0, observe, o termo x ao quadrado não vai existir e essa função não será de segundo grau. Agora, o b e o c pode assumir qualquer valor real, tá certo? Agora vamos calcular aqui, gente, alguns valores, tá, de uma função de segundo grau. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, seja a função f que vai de R para E, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Faça o que se pede. Então, na letra A, ele quer o f de menos 4. Então, é o processo idêntico que nós vimos em função do primeiro grau. Observe, a gente tem a função que foi dada, a gente vai trocar o valor de x pelo valor que aparece aqui dentro dos parênteses. Então, nesse caso, eu troquei o x por menos 4. Então, o fato dele ser um número negativo, eu utilizo os parênteses na hora de substituir, tá certo? Então, aqui afetando as operações, ó, menos 4 ao quadrado fica 16, joguinho de sinal, né? 5 vezes 4, menos 20. E efetuando aqui as operações, você vai encontrar que f de menos 4 é igual a 2. Então, o que isso quer dizer, Raul? Que quando o x assumir valor menos 4, o y terá valor 2. Na letra B, ele quer o f de 0, se não estiver enganado, mais o f de 2, parece. O f de 1, isso, o f de 1. Então, primeiro eu acho o f de 0, observe, eu troco o valor de x por 0, né? Então, aqui 0 e aqui 0, então só sobra o 6. E o f de 1, eu estou trocando o valor de x por 1, né? 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5, efetuando as operações, vai dar 12. Como é uma questão que é o f de 0 mais o f de 1, então, né, o f de 0 nós vimos que é 6, observe, ó, o f de 0, esse valor de f de 0 foi 6, acabamos de ver aqui, tá vendo? E o f de 1, nós acabamos de descobrir aqui, ó, o f de 1 é 12. Então, f de 0 mais f de 1, então a resposta vai ser 18. Então, na letra C, ele pede para achar as raízes da minha função. Então, nós vimos também em função do primeiro grau que para achar as raízes basta eu pegar a equação, ou melhor, a expressão da função, né, que foi dada e igualar a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, resolver uma equação de segundo grau, onde o meu A será 1, o B 5 e o C 6. Então, primeiramente, irei calcular o valor de delta, não é isso? Então, ó, 5 ao quadrado, 25. Esse 6, pessoal, é A vezes C. O A é 1 e o C é 6. 1 vezes 6 é 6, não é isso? 4 vezes 6, 24. E nós temos que o valor de delta é igual a 1. E agora, Bhaskara, não é isso? Aplicação de Bhaskara, lembrando, olha só, que é menos B, o B é 5 e o delta nós encontramos 1. Como o A também é 1, 2 vezes 1, 2. E a raiz de 1 é 1, é isso? Agora encontraremos as raízes. O x1, observe, né? Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. E agora o x2, menos 5 menos 1 é igual a menos 6, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma, menos 6 dividido por 2, menos 3. E as raízes dessa minha função f vai ser menos 2 e menos 3. Na letra D, ele pede o valor de x para que se tenha f de x igual a 2. Então, nós temos a função lá, ó,
Tá vendo? Aqui, ó, observe, eu troquei o f de x, aqui tem o f de x, não é isso? E eu troquei esse f de x por quanto, ó? Por 2, como aparece aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2, ó, e vou trazer ele para cá, só que ele vai vir o quê, gente? Vai vir negativo, né? E aí, efetuando aqui essa subtração, eu vou ter 4. Agora nós temos uma equação de segundo grau, né? Identificamos os coeficientes A, B e C, encontraremos o valor de delta, lembrando que esse 4 é o produto de A e C, ó. O A é 1 e o C é 4. 1 vezes 4 é 4. Então vai ficar 25 menos 16, que é 9. Vamos para a Bhaskara, né? Menos 5 mais ou menos raiz de 9, que foi o delta que encontrou, e o A é 1. 2 vezes 1, 2. Raiz de 9, 3. Falecemos aqui, encontramos primeiro o valor de x1, né? Sinais contrários, conserva o sinal do número maior e subtrai, né? Então, dividindo aí dá menos 1. E aqui, sinais iguais, conserva o sinal do maior e soma. 5 mais 3, 8. Dividido por 2, menos 4. Então, os valores de x, para que se tenha f de x igual a 2, vai ser x igual a menos 1 ou x igual a menos 4. Então, pessoal, essa aqui é a parte introdutória de função de segundo grau. A próxima aula iremos falar de gráfico de função de segundo grau, como construir o gráfico de uma função de segundo grau. Um grande abraço, professor Raul.